aqui, ó, já estamos... Eu não preciso mexer em nada de vídeo, né? No meu Face. O Celso, não preciso mexer em nada no meu celular, né? Não faz nada, fica só assim, do jeito que você tá. Ó, só uma coisa que a gente podia combinar aqui agora é, enquanto a gente não estiver falando, a gente vai lá embaixo e aperta o mute lá, o silencia, porque dá ruído, dá muito ruído nessa plataforma. Eu não posso nem mexer no mute lá, que não tem nenhum. Não caia dela lá. Então não cai, pelo amor de Deus. Nem invente moda. Não mexe. Boa noite, então. Eu estou respeitando o que o Carlos disse, né, Carlos? Fica quietinho, né? Fica quietinho, pronto. Melhor. Agora eu vou dar uma de geisha, tá, Carlos? Que é obediente. As pessoas estão começando a entrar, lá, boa noite, começando a Jaqueline, a Luciene, o Eduardo Ferreira, boa noite. O pessoal está começando a entrar aqui já. Vamos aguardar um pouquinho, né, para dar... Como vocês são educadores... Tá, microfone, Carlos, microfone. Vocês viram que você viu, João, que o secretário Rocieli Ventralbe estava fazendo uma live hoje com o Holiday? Eu vi. O demônio com capeta, vai. Imagina que vai sair disso, né? O vereador que defende escola sem partido, Mordaça, que atacou os professores na greve do Sampa Prev, ele está fazendo uma live com esse cara. Que apresentou o projeto... Que apresentou um projeto para cortar o salário dos professores, dos servidores públicos. Também. O cara que é inimigo do magistério está lá com o secretário da Educação fazendo live. Que absurdo. Diante da violência que a gente sofreu ali naquela greve, né, a repressão forte da polícia, o cara ainda continuava a zoar a cara dos professores, né? Mas ele ia sair dessa reunião aí. Humilhando, constrangendo. Agora, o secretário se prestar a isso... Eu até fiz um post agora no meu Facebook falando digas com quem anda que te direi quem és. Aquele ditado. Há uma sabedoria, viu, Carlos? A sabedoria da minha mãe, que não teve escolaridade nenhuma, e ela nos alertava para a seguinte frase: gambá cheira gambá. Então, nós tínhamos que correr desse mau cheiro. Verdade, melhor ainda. Dos desonestos, né? Essa frase ficou para a minha vida inteira, gambá cheira gambá, né? Porque nós tínhamos que procurar outros ares. Né? Exatamente. Olha, as pessoas estão... né? A Luciana está entrando, a Alain, Cristiana, a Cidinha Santos, o Cauê está entrando, a Sônia da Penha, a Adriana, olha, muita gente entrando aqui, o Renan Pereira, olha, acho que já vamos começando, viu, porque... Só avisar o pessoal da minha página para entrar na sua, para eles participarem, né? Porque dá para assistir pela minha, agora não dá para fazer perguntas, interagir, tem que entrar na sua. Então, eu sugiro às pessoas que estão entrando na minha página, que é Carlos Gianazzi Oficial, que vocês migrem nesse momento para Celso, que é Celso Gianazzi Oficial, para vocês participarem, mandarem perguntas, fazerem comentários, tá bom? Muito bem lembrado, viu, Carlos? Porque aí as pessoas vão entrando por aqui e a gente vai passando as perguntas, os comentários por aqui. Ó, Ellen Feitosa, acho que dá para começar, já estou começando. Então, muito boa noite a todos, boa noite a todas. Muito prazer em tê-los aqui, os educadores. Hoje nós teremos um bate-papo aqui, uma live, um bate-papo muito bom com educadores, né, pessoas que vivem a educação pública aqui na cidade de São Paulo. Nós teremos a Vitória Keiko, né, grande educadora, a Franciele, também da Rede Municipal, grande educadora, o professor João Batista aqui com a gente. São pessoas que lidam com a educação, que têm experiência, muita experiência na EJA, educação de jovens e adultos, e também teremos o nosso professor, nosso diretor de escola, o deputado Carlos Gianazzi, que tem uma vida extensa e voltada à educação, né, também contribuindo aqui com a gente com esse debate, com o que, sobretudo, o que está acontecendo no nosso país, né, e na nossa cidade aqui. Então, o nosso papo de hoje vai gerar em torno da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e essa pandemia do coronavírus. Mas eu gostaria de propor para vocês, antes de nós começarmos, que a gente faça aqui um minuto de silêncio em respeito à nossa colega da educação, diretora, professora, que estava como assistente de direção, que faleceu enquanto estava trabalhando. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente no nosso bate-papo,
mas, lamentavelmente, ela perdeu a vida por uma irresponsabilidade da administração aqui municipal. Então, eu proponho que a gente faça 1 minuto de silêncio em respeito à professora. Então, que a morte dela, dessa professora, não seja em vão. É a professora Valéria do Nascimento, é a professora da MF Moutinho, Gastão Moutinho, do Jaçaná Tremembé, da Adrea de lá, né, que é importante essa homenagem a ela, porque ela foi vítima do que você disse, da irresponsabilidade criminosa da gestão Bruno Covas, porque ele está mantendo diretoras, assistentes de direção, coordenadoras pedagógicas e ATEs dentro das escolas sem nenhuma necessidade. Isso é um absurdo total, é um crime. Nós já oficializamos o MP já bem antes, né, com 2 representações denunciando esse fato. Então a professora Valéria foi vítima dessa irresponsabilidade criminosa da Prefeitura de São Paulo. Espero agora que o Ministério Público tome as providências imediatas. Então, Carlos, muito bem lembrado, você ia falar o nome da professora. Agora a gente poderia começar a nossa live aqui, nosso bate-papo. Acho que cada um se apresentar um pouquinho para que as pessoas saibam quem são e fale uma consideração, uma apresentação, a sua experiência, de onde que é, e a gente aí começa a nossa conversa. Eu vou começar com a professora Vitória. Sim. Boa noite a todas e a todos. Eu sinto que essa noite será uma noite diferenciada mesmo, por conta dessa reflexão necessária diante de algo catastrófico, não é nem a pandemia, mas essa briga imensa, né, com relação à vida, né, à manutenção da vida, e mais ainda, os golpes estão chegando um atrás do outro contra nós trabalhadores também da educação, de todos os setores. Eu sou a Vitória, lutadora pela EJA, pela manutenção da EJA presencial, também educadora da rede municipal, da região da Freguesia do Ó, na MF Érico Veríssimo, e com muito carinho também integro ali a comunidade do Mangue. Nós somos parceiros o tempo todo, por mais de 29 anos naquela região. Então, muito prazer em estar convivendo com vocês, esse momento para mim muito sério, privilégio a todos nós. Obrigado, Vitória, obrigado por estar aqui com a gente nessa noite. Franciele. Boa noite, deputado Carlos, vereador Celso, boa noite, colegas. É um prazer estar com vocês também essa noite aqui. Eu sou Franciele Buzico Lima, eu sou coordenadora na pedagógica na rede municipal e estou coordenadora geral, gestora, né, diretora do CIEJA Peruzum há 5 anos. Obrigado, viu, a sua participação, que é muito importante, Franciele. Professor João. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Obrigado aí pelo convite, né, o Carlos e o Celso aí, pelo espaço para a gente poder debater esse assunto aí de grande importância. Eu sou professor da rede faz 10 anos, trabalho como assistente de direção na MF Sampaio Dória e como professor na MF Carlos Augusto, ambas no Jardim Miriam, que fazem parte da Adrea Santo Amaro. Sou conselheiro do SIMPEM pela unidade da oposição e militante do PSTU. Obrigado, viu, João? Obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje.
E o nosso professor diretor e o nosso deputado Carlos Gianazzi. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando aqui o nosso debate, a nossa conversa. Boa noite, Franciele, boa noite, Vitória, boa noite, João, boa noite, Celso, nosso vereador Celso Gianazzi. Primeiro, parabenizar vocês pela luta que vocês têm travado em defesa da educação pública, de qualidade, e, sobretudo, em defesa da EJA, da educação de jovens e adultos, que vocês militam há muitos anos, fazendo essa defesa, como profissionais da educação e também como pessoas que lutam para que seja garantido o acesso, a permanência e a qualidade de ensino nesse nível de ensino, que é um nível muito importante, né? Porque todas as pessoas que não tiveram acesso ao ensino fundamental, à educação básica, elas têm o direito de voltar a estudar. Essa é uma garantia legal da Constituição Federal, da LDB, do Plano Nacional de Educação. Isso não é um favor, não é uma assistência, não é uma solidariedade, é um direito garantido por lei, é o direito à educação. Então, só que, infelizmente, nós estamos acompanhando já há alguns anos ataques à educação de jovens e adultos. Os governos tentam fechar salas, dificultam a abertura de novas salas, há todo o movimento de fechamento de EJA, né? E eu sei que vocês militam muito nessa área também para que não haja o fechamento. E o Celso, o vereador Celso Gianazzi, organizou um conselho de EJA na Câmara Municipal, que tem um papel muito importante nessa resistência, que tem feito várias audiências públicas, não só na Câmara Municipal, mas também em várias regiões da cidade, para organizar os estudantes, os professores, a comunidade escolar, para não permitir que a prefeitura feche salas, né? E esse conselho ele já é vitorioso, porque, graças às intervenções do conselho, muitas salas não foram fechadas. Vocês foram em várias diretorias de ensino pressionar dirigentes, foram à Secretaria da Educação, pressionaram o secretário, foram ao Ministério Público, foram à Defensoria Pública do Estado, e muitas salas não foram fechadas neste ano por conta da intervenção de vocês, e no ano passado também. Então, parabéns. Eu sei que a Vitória participa ativamente do conselho, e esse conselho é fundamental, ele é uma ferramenta, é um instrumento de defesa da garantia desse nível de ensino tão importante aqui na Prefeitura de São Paulo. E eu queria só começar falando, já que não há investimento em EJA, logicamente, a gente vai falar sobre isso, das dificuldades. Fico imaginando agora, nessa pandemia, como que fica a situação do aluno de EJA, como que a gente vai, né, fazer comunicação com o aluno. Mas o que mais me preocupa, João, Vitória e Franciele, é que o governo já começou atacando os professores de EJA, agora cortando o adicional noturno, através agora desse comunicado que cortou JECs, TECs, HTE, vocês acompanham, e cortou também o adicional noturno dos professores, né, dos servidores do período noturno. Eu queria que vocês falassem também um pouco sobre isso, vocês que estão lá no chão da escola. Eu posso começar? Pode começar, Vitória. Bem, primeiramente, o Carlos, a criação, a construção do Conselho de Educandos e Educadores da EJA, exatamente aquilo que foi idealizado pelo vereador Celso, né, no mandato dele, só nos privilegiou no contato, porque é um núcleo plural e, com certeza, nas convivências, né, regionais com relação à EJA, nós temos tido, sim, o privilégio, mensalmente, para nós é uma brecha de informação, e a questão, para mim, mais séria ainda, porque a riqueza do Conselho é que nós temos também a presença dos educandos. Não dá para entender o educador sem educando. Então, essa é a riqueza do Conselho, eu queria estar registrando aqui, como também observatório das demandas de EJA. Então, são dois contextos unificados mesmo na defesa da EJA aqui no estado de São Paulo. Na questão dos educandos, né, nessa maluquice doida, e como é que ficam os educandos, né, com relação à pandemia, essa defasagem, quando eles são excluídos o tempo todo, né, de hoje que eles são excluídos, e então, qual é a garantia?
é justamente a comunicação, que ela não pode ser interrompida, o contato, inclusive, né? E os ataques estão vindo de todos os lados, não é só na esfera educacional, na questão financeira também, do trabalhador sem emprego, daquele trabalho intermitente, então ele já é vitimado, foi vitimado também pela reforma trabalhista. Então, um conjunto de, eu chamo de ataques, né, que vão culminar exatamente hoje, no dia 21 de abril, esse ilhamento, né, de alguns setores, mas nós temos que burlar, ultrapassar tudo isso, nos comunicando e nos reinventando. Parece que o desafio posto dessa pandemia é a reinvenção coletiva, mas juntos, né? Legal. E, Franciele, como você vê essa questão, Franciele, que o Carlos apontou? Eu acho que eu queria primeiro começar falando dessa questão que vocês trouxeram sobre as equipes gestoras estarem trabalhando presencialmente ainda. A gente sabe a defesa que vocês fizeram, acionando o Ministério Público, a gente agradece. Fizemos várias manifestações regionais também, até esse momento, nos organizamos, né, como gestores, e organizamos documentos, junto com a supervisão, enviamos aos nossos diretores regionais, que passaram para o secretário, e infelizmente isso não foi colocado em discussão, nem se voltou atrás. E claro que para a gente é um risco e a gente tem que pensar como é que nós vamos, como servidores públicos, assumir esse risco. Na unidade que eu estou diretora, eu como equipe gestora, o Altamir, a Sheila, o Sérgio, a gente resolveu fazer o revezamento só nós 4, não acionar nenhum dos ATEs, nem ninguém mais da secretaria, ninguém de outras equipes para estar lá com a gente diariamente, né, no revezamento, porque entendemos que seria uma responsabilidade, né, da nossa parte, fazer com que as pessoas circulem no transporte público nesse momento em que não há garantias de não contaminação. Então, a gente entende a nossa função como gestores, ninguém vai se eximir disso, mas a gente entende também que seria possível fazer o trabalho que estamos fazendo em teletrabalho, e nesse momento esse teletrabalho é exaustivo, não tem final de semana, não tem feriado, não tem noite, que acaba às 10h30, como no horário da escola mesmo, né? Então, é muito injusto o corte de salário de todo mundo, nosso adicional noturno, que é um horário que a gente efetivamente trabalha e está trabalhando, e a gente entende que muitas das coisas que a gente faz lá na escola, nesse período que a gente tem que ficar lá das 10 às 4, deveria ser feito das nossas residências, né? A gente deveria ter esse direito, porque a gente pode se organizar para isso, a escola tem autonomia para isso, e é óbvio que a gente não se eximiria de nenhum plantão, de nenhuma entrega, de nada que fosse necessário para a comunidade, como nós não estamos nos eximindo. Nós estamos em contato direto com a comunidade, depois posso contar em mais detalhes como é que a gente do Seja Peru se organizou, uma equipe grande e muito ativa, e a gente entende que isolamento não é abandono, né? E nós que estamos lá no chão da escola, a gente está bastante próximo dos estudantes, felizmente. É importante isso que a Franciele falou, que o corte do adicional noturno, né? E teve na semana passada aí uma notícia da Secretaria Municipal de Educação cortando HTE, JEC, TEX. É incoerente total essa posição, essa medida aí do prefeito Bruno Covas, do secretário municipal de Educação, porque a Câmara Municipal, Franciele, a Vitória, o João e Carlos, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que permite que a Prefeitura de São Paulo mantenha os contratos com todas as terceirizadas. E, contrapartida, essas terceirizadas, elas têm que manter o emprego de todos os trabalhadores, não pode demitir nem reduzir o salário desses servidores. E o que o prefeito Bruno Covas apresentou agora para a educação? É cortar já de imediato os adicionais aí para os professores, né, os profissionais da educação que estão ali na linha de frente trabalhando. Isso é um absurdo completo, não tem cabimento nenhum, é incoerente total. João, como você vê essa questão aí que o Carlos colocou, João? Como está a sua escola? Como vocês estão fazendo lá? Eu acho que a política de mandar cortar o adicional noturno, HTE, JEX, TEX, né, as jornadas excedentes aí, as horas extras, ela resume a defesa aí da quarentena fake que faz o Covas junto com o Dória, né? Porque ao mesmo tempo que eles mandam cortar todos esses, o adicional noturno e as outras horas, eles, na instrução normativa número 15 de SME,
eles dizem que os professores têm que permanecer online em seus horários de trabalho, professores, gestores, os trabalhadores da educação no geral. E ainda por cima que as escolas devem flexibilizar esse horário para permitir que os professores que não tenham acesso à tecnologia, à internet, possam utilizar o espaço e o equipamento da escola. Aí quando eles fazem esse corte do adicional noturno, eles colocam que o professor só vai fazer jus ao adicional noturno aquele que trabalhar das 19 às 23 horas na escola. Então eles defendem uma quarentena, mas as medidas econômicas, eles não garantem a efetividade. Então, eles colocam os professores aí que estão diante dessa crise grave da pandemia, com aprofundamento da crise econômica que a gente já vivia, muitos professores têm o adicional noturno, não só professores, mas os trabalhadores em geral da educação, têm o adicional noturno como parte grande do seu salário. E muita gente está com desemprego na família, com outros problemas, e acaba empurrando esse pessoal a pedir para que a escola abra à noite para ir trabalhar e para receber o adicional noturno. Assim como é o desemprego do pessoal da cozinha, dos terceirizados, do pessoal da limpeza, enfim. Dentro da nossa escola a gente está nós começamos a fazer um revezamento somente com a gestão, depois a gente trouxe o quadro de apoio uma vez por semana, porque a nossa escola era polo de vacinação, a gente estava com uma demanda muito grande, mas eu concordo que as escolas deveriam estar fechadas, né? A gente poderia fazer como a entrega do cartão merenda, a gente faria uma força-tarefa para entregar esse cartão merenda, assim como vai acontecer com o material. Mas, de resto, a gente tem acesso ao e-mail de casa, transferir a ligação, a prefeitura tinha que comprar um celular ali para entregar para a direção da escola para ficar com essa transferência de chamada trabalhando em casa, né? É uma irresponsabilidade e a gente já começa a ver pela morte da colega aí, a qual a gente acabou de fazer 1 minuto de silêncio. Então, acho que é isso, temos que continuar exigindo que a prefeitura feche, porque a gente está começando agora, né, a contabilizar um número maior de mortos e infectados. Exatamente. São Paulo é o epicentro da crise aqui na América do Sul, né? A cidade de São Paulo tem o maior número de casos, o maior número de óbitos aqui, tem quase mil óbitos já na cidade de São Paulo. Ô, Carlos, você colocou muito bem a questão, a participação do Conselho. O Conselho da EJA, de Educadores e Educandos, criado lá na Câmara Municipal no nosso mandato, ele teve o objetivo de criar um observatório, é um canal de denúncia e um observatório da demanda. Então, foi exatamente o que você falou. Nós evitamos fechamento de algumas turmas e fizemos uma luta para a abertura de outras, onde havia demanda. E nós fizemos encontros lá na Câmara Municipal, encontros presenciais, né? Não havia essa questão do coronavírus, então os educadores, os educandos participavam ativamente com sugestões dentro da Câmara Municipal, e nós fizemos 2 grandes encontros regionais, porque a pauta das reuniões do Conselho da EJA são determinadas pelo conjunto, né, dos membros que participam, diferentemente, Carlos, do governo federal, que cortou os conselhos, não ouvia nada, faz uma política de cima para baixo. Nós entendemos a política de outra forma, fazendo a discussão, uma política de baixo para cima, das pessoas que efetivamente conhecem, né, o que eles estão falando. Então, os educadores fazendo essa proposta, nós fizemos inclusive com a Franciele, lá no CIEJA Perus, né, e outra lá na Unisa, em Santo Amaro. O Carlos esteve também com a gente lá. Tá sem o microfone, Carlos. Não é Unisa, foi na Unifesp que nós fizemos. Unifesp, Santo Amaro, que é ao lado da Unisa. Por isso verdade, tá certo, a Unifesp, certo. Obrigado pela correção, Carlos. Então, em função disso, nós tivemos vários projetos de lei discutidos lá com o Conselho da EJA. Então, muito importante essa participação, e vai continuar. A gente vai continuar, por enquanto, nas reuniões remotas, mas em breve, quando a gente todos voltarmos presencialmente, a gente vai continuar nessa luta em defesa da educação de jovens e adultos. Lembrando que o Estado também tem o mesmo comportamento. O Estado eu ia te perguntar exatamente isso, para você explanar um pouquinho o que faz o Estado diferente da Prefeitura de São Paulo, do mesmo governo, Dória e Bruno Covas. Na verdade, o Dória continua sendo o prefeito da cidade, ele é governador e prefeito, ele que manda aqui.
É verdade. O Estado, o Dória, continua, ele deu continuidade ao que o Alckmin já vinha fazendo, o Serra, fechando salas, fechando turnos, fazendo uma reorganização disfarçada. Já há muito tempo isso vem acontecendo, mas nessa reorganização disfarçada, ele ataca, sobretudo, a educação de jovens e adultos, sobretudo na área do ensino médio, fechando salas, é a mesma prática, né? Fechando salas, dificultando a abertura de novas salas também, é o mesmo procedimento. Nós também temos a luta em nível estadual, acionando o MP, fazendo as audiências públicas, né? Agora, o Estado é mais difícil porque ele é muito grande, né? Nós temos 5.000 escolas, então você tem mais dificuldade de organização da rede, porque ela é muito dispersa em todo o Estado, mas é a mesma política, e nós estamos tendo a mesma atitude que vocês estão tendo aqui na Prefeitura de São Paulo, organizando as audiências públicas, acionando o MP, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, fazendo manifestações, às vezes, em frente à Secretaria da Educação, em frente de diretorias de ensino da rede estadual. É a mesma coisa, é a mesma situação. Ambos trabalham na mesma sintonia, como estão fazendo também agora, de uma forma demagógica e hipócrita sobre a pandemia. Ambos defendem, até corretamente, o isolamento social, que nós defendemos também, mas eles não oferecem as condições adequadas para os trabalhadores e as trabalhadoras, não oferecem proteção social e ainda retiram salários, né? Atacam os salários, os benefícios, os auxílios dos servidores, como ambos estão fazendo agora. O Dória publicou recentemente um decreto retirando vários benefícios e auxílios dos nossos servidores, abonos, 13º, e o Dória, e o Covas fazendo aqui com a rede municipal agora nesse comunicado, que reduziu o adicional noturno, os projetos, né, JECs, TECs, enfim. Então é de uma hipocrisia muito grande, porque para ter a quarentena e o isolamento, nós temos que financiar isso. O Estado tem que dar as garantias, as condições objetivas para que as pessoas fiquem em suas casas. Né? Se vai descontar salário da pessoa, a pessoa tem que se alimentar, tem que comprar remédio, produtos de higiene. Então, nós temos que denunciar exaustivamente a hipocrisia, tanto do Covas, do Bruno Covas, como também do Dória. Né? Eles tentam se diferenciar do Bolsonaro, mas só num aspecto. No outro, todos estão na mesma sintonia, a falta de investimento na proteção social. E eles atacam os seus próprios servidores, retirando os salários. Exatamente. E assim, o que a gente assiste muito, lá tem assistido na Câmara Municipal, depois o Carlos pode falar também, que acho que na Assembleia Legislativa não é diferente, existe um processo de mercantilização da educação, né? São parlamentares, são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, querendo privatizar toda a educação, acabar com a educação pública, né? Na verdade, é um Estado mínimo que eles defendem, e a gente está vendo aí que essa coisa do Estado mínimo acaba com o SUS, acaba com a educação pública, acaba com a assistência social, e nesse momento, quem está salvando vidas é a saúde, é o SUS, né, que tanto precarizaram. Então, lá na Câmara Municipal, a gente vê muito isso, projetos tentando colocar o homeschooling, né, dando dinheiro para empresários, né, assim, privatizando a educação, potencializando as desigualdades sociais. E aí, nesse contexto, eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada um, como fica essa questão da Secretaria Municipal da Educação com a questão do EAD para a EJA. Vitória? Uau! Bom, EAD para a EJA é uma ofensa, primeiramente, né? Não é de hoje que se pretendia desqualificar a EJA presencial, injetando goela abaixo uma EJA EAD. Nós tivemos um dos últimos ENEJAs em Brasília, foi, parece-me, que o último mês da gestão da Dilma, nós vaiamos a proposta, e era tido como governo, né, que defendia o povo. Ali, voltamos dali, aliás, decepcionados também,
porque a proposta era inaceitável. E de lá para cá, eu sinto que hoje, aproveitando-se da pandemia, está se legitimando uma EAD, verdadeiro engodo político-pedagógico, e para nós que militamos na defesa da eixo presencial, para nós uma ofensa política, uma ofensa educacional, inaceitável pois, né? E, então, o EAD para EJA, se você for dimensionar aí a alfabetização online, é inviável, isso é mutilar mais ainda, esquartejar o operário que vai até a escola, confiando ou não tendo acesso, ele vai para a escola, e em casa ele não tem recursos. Então, de novo, se legitima a desigualdade social, e pior, não? E pior ainda é a cristalização da exclusão social. E na minha concepção de educadora, defensora da EJA, nós tínhamos que dar um basta nisso tudo. A EJA EAD, ela é inaceitável, portanto, né? E nós tínhamos que trabalhar também, eu sinto que é uma das atribuições do fórum da EJA, do nosso fórum, nós somos em São Paulo, todos os estados têm o fórum estadual da EJA, e nós, o Conselho de Educadores, nós temos que ter uma força-tarefa também de uma frente, né, de resistência e de desconstrução dessa EJA EAD. Como faremos isso? Nós vamos repensar juntos. Eu sinto que essa live de hoje seja também desencadeador de um movimento aí que possa culminar nessa implosão mesmo da EJA EAD. Isso para nós tem que ser uma das bandeiras nossas, né? Senão não tem sentido nós estarmos juntos nessa live. Nós temos que ter uma bandeira construída coletivamente. É assim que eu penso, é assim que eu defendo, e é assim que eu vou sempre falar, tanto na escola como em qualquer espaço, este projeto neoliberal EAD, para nós, significa exatamente um engodo político-pedagógico, é uma farsa pedagógica. Nós não podemos ser cúmplices disso, nós temos que ficar fora disso, né? É isso. Só para ilustrar um pouco o que a Vitória falou, tem um post aqui que eu quero tentar mostrar para vocês, né, que mostra, acho, um pouco disso. Olha, não sei se dá para ver. Dá para ler? Dá para ler. Estamos ansiosos para assistir aulas online. Tá vendo? Então, tem umas crianças aqui numa favela, aqui no como é que eles vão acessar? Exatamente. Como que essas crianças vão... não sei. Eu vou mandar para vocês, Carlos, é difícil de ver aqui, não dá para ver a imagem. Não dá para ver? Aí. Mas o educando, este ano, por conta da EJA, que foi exterminada na Érico Veríssimo, eu assumi as aulas, a regência de classes do regular. Um dos educandos, nesse processo de implementação EAD na Érico, e nós temos contato com eles através do WhatsApp, ele me perguntou, queima-roupa, falou, professora, eu vou me sentir mal, eu não tenho computador em casa, não tenho internet, aqui ou a gente vai pagar comida, ou a gente vai passar fome assistindo alguma coisa que a escola está mandando. Eu falei, não é a escola, é o sistema. Então, só nesse recorte, nessa fala do educando, já é a metáfora do que está rolando na rede municipal e na rede estadual. É a fala de um educando da periferia, da freguesia do UOL. Então, a pergunta é, o que faremos diante disso? Não? É pela vida, a quarentena é necessária, o isolamento social também é assumidamente responsável, não? E nós temos que dar um sentido exatamente de mudança. Nós não podemos também sair rompendo com o isolamento social, isso não é a nossa proposta, mas como zelar, cuidar desses que estão sendo excluídos de uma forma violenta, né? Socialmente falando. É isso mesmo, Vitória. E Franciele, como você vê essa questão do EAD e do relacionamento dos professores com os alunos nesse período, Franciele? Oi, Celso. Eu concordo que não existe EAD para EJA, aliás, eu não acho que exista EAD em situação nenhuma, né? EAD é um apoio para uma situação de ensino bastante das classes privilegiadas. Nós estamos falando de pessoas que estão na periferia, que estão sem acesso aos seus computadores, porque não existem os computadores, a gente está falando de um contexto de extrema desigualdade social, e a gente entende que a ferramenta que eles têm mais acessível é o celular, nesse momento,
E tendo celular, eu acho que uma política que poderia ser pensada é na relação da distribuição do acesso à internet. Acho que isso que deveria ser prioridade, né? Se a gente quer manter esse contato, quer que esse contato seja efetivo, e já identificou que a maior parte das pessoas tem acesso ao celular, não a computadores e não a outras ferramentas, o acesso a uma rede gratuita de internet de qualidade seria a prioridade. Agora, a EJA, gente, nunca foi prioridade em governo, nem gestão nenhuma, né? A gente tem uma diretriz curricular nacional prevista para a educação de jovens e adultos que prevê 3 funções primordiais para a EJA, que é qualificar, equalizar e reparar. Como é que a gente vai reparar estudos nessa modalidade com a relação da educação à distância? Eu acho que é impossível. A gente tem feito muitos diálogos, é inviável, né? A gente tem feito muitos diálogos internamente no nosso grupo do Seja Perus, o grupo de educadores, né, que envolve todo mundo, não só professores, mas todos que trabalham na unidade escolar, que são 55 pessoas. A gente tem dialogado, na medida do possível, com os outros CIEJAs, nossos grupos, com a SME, com o setor pedagógico, porque sempre os setores pedagógicos, né, seja em que gestão for, que estão trabalhando na EJA, têm uma sensibilidade maior às nossas demandas, né, o que não correspondem aos setores administrativos nunca, infelizmente, que pensam as legislações, etc. E eu queria, para dizer o que a gente está fazendo no Seja Perus, em relação ao que a gente está entendendo como aula, nesse momento aí da pandemia e do isolamento, eu queria ler só um parágrafozinho para vocês, da Bíblia, que anda comigo, que é Educação com Prática de Liberdade, do Paulo Freire, quando ele está se manifestando a respeito de uma fala de um professor romeno que atuou em Brasília na década de 70, né, a pedido da UNB, que chama ZVD Barbu. Ele diz assim, que uma ação democrática em geral tem de ser feita não só com o consentimento do povo, mas com suas próprias mãos. Isso é obviamente verdadeiro. Exige, todavia, certas qualificações. A fim de construir sua sociedade com suas mãos, os membros de um grupo devem possuir considerável experiência e conhecimento da coisa pública, que ele chama de Public Administration. Necessitam, igualmente, de certas instituições que lhes permitam participar na construção de sua sociedade. E aí, pensando, então, como que a gente vai construir essa sociedade com nossas próprias mãos, com os membros, somos todos nós da classe trabalhadora, né, junto com os nossos estudantes, é que a gente dialogou lá no Seja Perus, que esse primeiro momento seria necessário a aproximação, o contato. Isolamento social não significa abandono social. E a gente não poderia deixar nesse momento de estar junto da nossa comunidade. E os professores abraçaram essa causa, mesmo as condições não estando dadas, porque não estão, claro, né? Cada um fez da maneira que pôde, os endereços de telefones que a gente tem muitas salas de aula, 72 turmas, a gente dividiu essas 72 turmas entre o número de professores, com todo o apoio do pessoal da secretaria, e a gente contactou o máximo de pessoas possíveis nesse primeiro momento, para saber como eles estavam, por que dificuldades estão passando, para a gente organizar, porque a gente tem que ser pela vida, né, gente? Primeiro é isso, né? Nós não estamos pensando em conteúdos curriculares formais, acho que isso é um consenso em todos os educadores da EJA que a gente tem conversado, a gente tem pensado em como as pessoas vão sobreviver a essa pandemia, principalmente sendo excluídas de todas as políticas públicas e estando em altíssima vulnerabilidade. E a gente tem feito isso, né? Foi uma semana bastante trabalhosa, bastante exaustiva. A gente considera um tremendo desrespeito à nossa tarefa educacional, termos sido cortado o adicional noturno, sendo que a gente tem trabalhado muito, e muito à noite, né? Desrespeito absoluto. E a gente tem pensado, então, em como é que nós vamos fazer acontecer esse contato de maneira sistemática, né? Assim, em grupos, supervisionados por um grupo de professor. A gente tem feito reuniões online com os professores, que têm mais acesso a essa metodologia, essa possibilidade de uso dos equipamentos, né? De ter feito reuniões coletivas, e feito planejamento de maneira coletiva também. E aí, identificando os casos de extrema vulnerabilidade para encaminhamento a outros equipamentos do território. Estamos em contato com a saúde, com a assistência, estamos nós próprios nos mobilizando para conseguir alimentação, alimentos, né, porque a gente percebe uma necessidade imensa da comunidade. Então, uma professora, num primeiro momento, conseguiu 10 cestas básicas, outra professora agora conseguiu 150, e a gente vai fazer essa entrega para as pessoas com extrema vulnerabilidade que nós já identificamos essa semana.
Vocês têm uma peculiaridade ali, né, Franciele, na região, que vocês têm muitos alunos imigrantes, né? Muitíssimo, Celso. A gente tem 1.500 estudantes matriculados e mais da metade são imigrantes, né? Então, um grau de dificuldade também tamanho de entender as questões das políticas públicas, o acesso, por exemplo, a essa bolsa emergencial. Os professores têm tido muitíssimo trabalho, eles estão completamente envolvidos e debruçados para ajudar os alunos a lerem, interpretarem, acessarem o sistema, que não é fácil, né? Não é fácil para uma pessoa que está em desenvolvimento, em aquisição de letramento, poder abaixar um aplicativo e fazer o pedido do auxílio, né? Não é nada simples isso. Precisa de uma mediação, e a gente acha que isso é aula. Exatamente. Antes de passar para o João, deixa eu só ler aqui a Jamara Souza de Lima, ela colocou aqui, ó, gostaria de saber se vocês estão sabendo que as escolas agora vão ter que entregar as carteiras de benefício às mães que não receberam, como fica esse risco sem a gente ter EPI, sem nenhuma proteção. Então, eu passo para o João para falar do IAD, dessa questão também, e depois que o Carlos também comentar a respeito disso. João. Não, acho que a pandemia ela vem escancarando e aprofundando todas as desigualdades sociais aí em que a gente vive, né? Então, aqui um dado interessante que saiu ontem na Globo, aí, no G1, na Brasilândia nós estamos com 89 casos e 54 mortos. No Morumbi, 297 casos e 7 mortos. Então, o percentual de morte na periferia vai ser... já é muito maior e vai se aprofundar por conta da falta de leitos. Inclusive, a cidade Ademara, que compõe ali o Jardim Miriam, compõe onde eu trabalho, a gente não tem um leito de hospital e nenhum CEL, né, porque os CELs vão ser transformados aí em hospitais de campanha. Então, tal é o abandono. E isso também se reflete na educação, porque os trabalhadores da educação, na luta cotidiana ali pela socialização do conhecimento científico, artístico e filosófico construído pela humanidade, já enfrenta grande dificuldade no dia a dia, em tempos de normalidade, por conta das condições reais de vida dos nossos alunos, né? Condições péssimas de moradia, violência policial, violência contra a mulher. Então, tudo isso atrapalha. Assim, o capitalismo ele é uma barreira para que a gente consiga socializar satisfatoriamente o conhecimento científico. Essa barreira tem que ser derrubada aí pelos trabalhadores, né? E agora com o EAD isso se aprofunda, porque nos dados que a prefeitura tem, inclusive até no Malfadado aí, currículo da cidade, ela apresenta que por volta de 70% dos alunos possuem acesso à internet celular, mas eles não qualificam esse dado. Qual é o tipo de acesso à internet que esses alunos têm? Quantos aparelhos celulares tem para uma família de quantas pessoas? Na questão da EJA ainda entra o manuseio da tecnologia, né? Principalmente no Fundamental 1 da EJA, com muitos alunos aí já com uma certa idade apresentam uma dificuldade com a tecnologia. Tudo isso vai acabar aumentando essa desigualdade aí, porque enquanto alguns nas escolas particulares continuam assistindo às suas aulas, têm acesso, tem o pai e a mãe ali do lado, pessoas letradas que possam acompanhar essas lições, na periferia vai acabar abandonando. Um dado interessante, na nossa plataforma da nossa escola, até agora não acessou nenhum aluno. Tá certo, está no início ainda, mas nenhum aluno acessou a plataforma. Acho que isso vai ser... poucos alunos vão acabar acessando. Acho que eu concordo com a Franciele que o governo, através de uma medida unilateral, implementa essa tal plataforma, vai entregar as apostilas pelo correio, sem uma consulta, né? Mas também um boicote a tudo isso e romper o relacionamento com a comunidade escolar nesse momento tão difícil seria muito ruim. Então, o que nós defendemos é a autonomia da escola, que os trabalhadores da educação e a comunidade escolar se auto-organizem através de videoconferências para que pensem a melhor maneira possível de ajudar esses alunos a passarem por essa situação, tendo em vista que a condição deles em quarentena é uma condição muito mais difícil por conta tanto das condições materiais que o governo não dá, né, esses R$600 aí que a mixaria que o Bolsonaro não quer pagar de jeito nenhum, tanto pelas condições também de moradia, né? A gente não tem uma condição adequada. Então, acho que é muito ruim. Então, a gente defende que essas atividades auto-organizadas pelos trabalhadores da educação,
ajudassem a passar, mas sem fins avaliativos, sem correr conteúdo, sem contar chamado, e depois, quando a pandemia aí tivesse sob controle, quando a quarentena acabasse, a gente voltasse, retomasse o ano letivo da onde parou e pensasse dali para frente. Sobre o cartão merenda, uma parte ali, mais ou menos um quarto dos alunos, um pouco mais do que isso, receberam na escola onde eu trabalho. E amanhã a gente vai receber, a escola tem que ficar aberta das 8 da manhã às 18 para receber esse cartão daqueles que o correio não conseguiu entregar. E aí nós vamos ter que fazer essa distribuição. Agora, essa preocupação, que é muito pertinente, que apareceu aí na pergunta, que o Celso citou, ela vai ser ainda pior quando vierem o material, né, didático, as apostilas aí, as cartilhas, porque se o cartão foi para um pequeno percentual de pessoas, que já é, inclusive, um absurdo, você imagine isso que vai ser entregue para todos os alunos, então vai chegar muita coisa na escola e há uma preocupação de como a gente vai organizar essa distribuição sem gerar uma aglomeração num bairro onde a gente não tem um leito e nenhuma possibilidade de construção de um hospital de campanha. Tudo bem. Carlos, eu gostaria que se você pudesse fazer também um comentário sobre essa questão do cartão, sobre EAD e sobre os aspectos que você conhece muito, a educação, sobre os aspectos legais, né? O que fala a nossa Constituição Federal, a nossa LDB, especificamente nesse contexto aqui da EJA, né? Também fala da educação como um todo, a EAD para a educação, a educação do ensino infantil, do ensino fundamental e também da EJA, que é o nosso assunto da noite, Carlos. Olha, Celso, há um bom tempo que os governos, juntamente com os grandes mercenários da educação, estão tentando implantar a educação à distância no sistema educacional brasileiro. Eles tiveram muito êxito no ensino superior, sobretudo com as universidades privadas, aprovaram leis, Conselho Nacional de Educação, que é um conselho privatista, controlado pelos grandes proprietários de escolas particulares, sobretudo universidades particulares. Ele já aprovou resoluções autorizando, por exemplo, no ensino médio, que 20% do currículo seja através de educação à distância. Então, eles tentam a todo momento. Agora, nós estamos preocupados porque, no momento de pandemia, eles se aproveitam da situação, né, para tentar aprofundar a implantação da educação à distância. E depois, a nossa grande preocupação, já há um debate sobre isso, é no pós-pandemia, né, que talvez eles consigam convencer a população e amplos setores educacionais da importância da educação à distância, e importância entre aspas, né? Porque nós entendemos que isso não é educação à distância. Educação à distância é outra coisa. Ali você tem o que eles estão propondo agora é um improviso total, né? Porque a educação ela se dá na escola, a educação mesmo ela é dialógica, ela se dá fisicamente, olho no olho, tem relação com aluno, professor-aluno, alunos com os outros servidores da educação, com o pessoal da merenda, o pessoal da secretaria, com os ATEs, enfim, a educação é muito complexa, não é? A educação ela não pode ser só conteudista, tecnicista, bancária, de conteúdos, porque o que vai acontecer é isso. Por outro lado, nós não estamos nos negando, e aí eu falo como professor também de EJA, eu trabalhei durante muito tempo em EJA, desde quando a EJA foi criada no estado de na Prefeitura de São Paulo. Me lembro, eu entrei na rede Vitória em 85, na rede municipal, e na estadual em 84, mas me lembro que já em 86, 87, eu já comecei a lecionar na educação de jovens e adultos. Depois, como diretor de escola, a Escola Miguel Vieira Ferreira, sempre teve EJA também, inclusive já tinha lecionado lá no período noturno. Em EJA eu conheço profundamente EJA, sei das dificuldades de EJA, é muito difícil você implantar a educação à distância em EJA, nessas condições ainda, né, de pandemia. Agora, por outro, então nós não estamos nos recusando a estar em contato com os nossos alunos. E é importante que nós possamos estar com eles. O Antônio Nova, como eu falei agora, ele disse agora, nós não podemos abandonar os nossos alunos. Esse é o momento em que eles mais precisam das nossas orientações, da nossa presença, pelo menos virtual,
para debater com eles a pandemia, como enfrentar essa situação de caos social, de fome, de miséria, porque a situação vai piorar bastante. Então, é um momento que a gente tem que estar dando apoio a eles, às famílias, fazendo mobilização com os nossos alunos, fazendo um debate crítico, desenvolvendo neles o senso crítico para que eles entendam todo esse processo, quais são as principais causas das desigualdades sociais e econômicas do Brasil, que os afeta imensamente. Então, e prestar solidariedade a eles, porque eles vão sofrer muito, né, com dificuldades de alimentação, no SUS, que o SUS já está sobrecarregado agora, aqui em São Paulo. Enfim, a pandemia está chegando com muita força na periferia. Brasilândia é o distrito que mais tem gente infectada, Grajaú, Jardim Ângela, Guaianazes, então vai ser mortal, porque não tem acesso a população não tem acesso à saúde, muita gente já começou a morrer na periferia. Então, uma doença que começa com os ricos, com a classe média, e ela já migrou para as periferias das principais cidades do Brasil. E os nossos alunos de EJA serão duramente atingidos. Então, a nossa comunicação com eles, nosso contato é fundamental. Mas não falar de conteúdo, de equação de primeiro grau, ensinar português, não é o momento para isso. O momento é outro. Como disse já a Vitória e a Franciele, nós temos que estar com eles, solidários e organizando os alunos. Os alunos da EJA, assim, na sua quase totalidade, eles estão na periferia da cidade de São Paulo, né? Nas escolas estão na periferia. Então, eu acho que também ouvi de vocês um pouco, teria que ter um planejamento também, uma ação coordenada, como a Franciele colocou, da Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social, para que essas pessoas, esses alunos, eles possam acessar também esse benefício dado de R$600. Lembrando que os R$600, pelo presidente Bolsonaro, eles seriam só R$200, né? É que houve uma grande luta dos educadores, da oposição, brigando dos trabalhadores, para que esse valor subisse. Ainda é pouco, né? Esses R$600 ainda é pouco, né? Só complementando, o Dória, ele na área da merenda, nós lutamos muito para que houvesse um vale de merenda escolar, né, no Estado. E eu apresentei, inclusive, um projeto de lei, o governo incorporou o nosso projeto, mas dando apenas R$55 para os alunos se alimentarem durante todo o mês. Imagine você, João. Por dia, Carlos? Por dia? 55 por dia? Não, por mês. R$55 para o aluno se alimentar durante o mês. É o vale merenda, é a Bolsa Merenda do Dória para os nossos alunos da rede estadual. Então, o que você falou, o Bolsonaro queria dar só R$200. Aí teve uma ampla mobilização no Congresso, na sociedade, e foi para R$600, que é pouco. E o Dória já baixou um decreto dando apenas R$55 por mês para uma parte da rede, não todos. Uma minoria vai ter acesso, a maioria não terá. Carlos, quando se propõe esse absurdo, né, eu chamo de esmolas, né, vocês como parlamentares não tem como fazer uma contraproposta ao governo, tanto estadual quanto municipal? Por que eles não sobreviveriam, então, com R$55 ao mês? Os R$600 eu considero ofensivos. Exatamente. São violentos. Então, se eles eram um exemplo, né, tanto o prefeito quanto o governador, eu seria a primeira cabo eleitoral deles, porque sobreviver com R$600 ao mês é inviável também. É inviável. Então, com todas as mordomias que eles têm, né, o repensar aí criticamente com relação aos educandos da EJA é também tocar nessa ferida, né, das mordomias, da corrupção, do superfaturamento no momento de pandemia, e isso está muito bem visível, e, como consequência, além do esquartejamento, a invisibilidade da EJA, mais uma vez, né, a exclusão da EJA no processo de mudanças, e essa questão também que o João levanta, né, uma questão grave, estruturalmente falando, e receber, acolher os tais cartões de merenda, né, ou distribuir apostilas, e sem aquele aparato todo, né,
de proteção à saúde, à vida de cada funcionário, cada trabalhador da educação, das escolas, que estão ainda sendo obrigadas a terem um gestor, um funcionário, também tem que ser repensado junto com os educandos de todas as esferas, com os trabalhadores, com os cidadãos, né? Nós temos que escancarar essa ferida, porque senão fica muito naquele canto da sereia, de que o governo está garantindo benesses, quando na realidade, para mim, ainda como educadora cidadã, está servindo de tapete para aquilo que a gente chama de desvio de verbas, superfaturadas obras, né? E aí alguém tem que tomar conta disso também, né? E o trabalhador se curvando aos R$600 mês, né, esperando avidamente, os trabalhadores empregados, então tem de haver, dar um basta nisso tudo. Eu sinto que a reflexão de hoje também deva levar para outros desdobramentos e formar outras lives também, mas trazendo aqui o educando, o trabalhador que foi esquartejado também, financeiramente, educacionalmente, ele tem que estar dando aí o testemunho dele, né, para nós avançarmos um pouco mais, mas de um modo plural, criando uma unidade de resistência, né, acima de tudo de resistência, e para mudar. Né? É isso. Vitória, o Carlos, e João e Franciele, o que a gente vê também é o discurso aqui de João Dória e Bruno Covas, eles se opondo aí ao presidente Bolsonaro, né, também, aquele criminoso Bolsonaro, eles têm um discurso, né, mas o discurso dele é só para confrontar esse lado do isolamento social, né. Agora, chega aqui na prática mesmo, no estado de São Paulo e na prefeitura de São Paulo, a prática é muito diferente, né, prega o isolamento, mas não dá condições para que as pessoas façam esse isolamento. A gente tem falado aqui, como é que pode fazer um isolamento na periferia? E, eu lá na Câmara Municipal, eu faço parte da Comissão de Saúde lá, e a gente tem acompanhado a situação crítica dos hospitais, né, assim, quase 90% já totalmente ocupados, né, e temos hospitais aqui inativos, a gente está brigando para que eles reabram, né, temos Sorocabana, Cruz Vermelha, a gente conseguiu, em partes, até uma vitória para colocar mais leitos ali, mas a gente precisa também na periferia, onde as pessoas precisarão de leitos, né, essa pandemia do coronavírus, ela tende a se alastrar muito pela periferia e matando muitas pessoas, né, porque não vamos ter acesso aos equipamentos de saúde. Então, é muito preocupante isso, a gente viver essa realidade na cidade de São Paulo, de uma pessoa que fala uma coisa e pratica outra. Então, e, sobretudo, com os servidores públicos, né? A gente coloca muito essa questão dos profissionais da saúde, dos professores, educadores, do quadro de apoio, estão submetendo esses servidores a um risco, né, a permanecer nas escolas desnecessário. Então, é muito preocupante. Só falar, a Vilma Porto Maranhão, Sueli Magalhães, tem muita gente entrando aqui, são muitas... Concordo, Improviso, a Fabiana Araújo Pacheco, a Regina Rodrigues Correia, a Sandra Nascimento, pediram aqui para falar do Enseja, a Valéria Rocha, fala do Enseja, apostilas online, como fica a eliminação de matérias, muitas pessoas, a Dalva Tavares, governo incoerente com a base nacional curricular, já que se prega um certo sentido, protagonismo do aluno, a professora da EJA também, né? Então são muitas pessoas aqui participando, e o nosso tempo já está chegando no nosso final. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, cada um pudesse falar um pouquinho desse cenário que a gente está vivendo, né, do isolamento, qual a mensagem que fica nesse momento, para este momento, para as pessoas, né, para as pessoas que conseguem fazer o isolamento social, para as pessoas que não conseguem fazer o isolamento social, e uma mensagem de esperança para pós-pandemia. O que vocês acham? Como vai ser a sociedade pós-pandemia? E já fazendo as considerações finais, Vitória. Ok. Bom, quando você fala em termos de mensagem, eu acho que é uma mensagem cifrada, esteve o tempo todo conosco, né? Para mim, a mensagem é resistência, né? E transformar este momento de isolamento social, distanciamento social,
em algo de aconchego, né? De nós estarmos diariamente nos buscando, nos procurando, e também ressignificar mesmo essa trajetória que ainda é virtual para o depois, que será presencial. Então, essa ponte ela tem que ser construída diariamente. Nós não podemos perder isso de vista. E queria parabenizá-los, Carlos e Celso, com relação às lives, né, que têm sustentado também as reflexões nossas. E para não nos sentirmos ilhados, isolados, né? Cada um no seu quadrado, quando na realidade nós temos que romper com todos os quadrados, né? E AD tem que ser repensado também. Eu já propus aí a implosão do IAD, mas isso é inviável, brigar com o sistema todo, mas semear e denunciar onde está o canto da sereia. Que canto doido é esse, em que alguns estão mergulhando nesse canto da sereia, né? Então, cabe-nos uma força-tarefa em conjunto, né? Parlamentares, educadores, os operários, todos os trabalhadores, as comunidades também têm que estar despertando para essa realidade que está, para mim, assustadora e de uma forma violenta, né? Tirando todos os nossos direitos através dos golpes neoliberais. É isso. Obrigado, Vitória. Obrigado pelas suas considerações, pela sua participação. Franciele, como você vê esse momento, Franciele, e a mensagem que você deixa aqui para as pessoas que estão nos acompanhando? Olha, Celso e todos os colegas que estão nos acompanhando, eu me despeço dizendo que da urgência da gente entender o que eu li aquele trechinho, né, do mestre Paulo Freire, Educação como Prática de Liberdade, colocou, que é a gente não tem que fazer algo pelo povo, mas a gente é o povo, tem que fazer com o povo, né? A gente tem que estar junto da comunidade, entendendo quais são as suas demandas, nós somos essa comunidade, e fica um recado aqui para a gestão pública, porque eu acho que entender o que está na base seria o mais importante. Nesse momento, a gente não está aqui para fazer partidarismo, nem resistência a nada, a gente precisaria ser respeitado no chão da escola, e o chão da escola sabe quais são as necessidades. Então, mais do que ninguém, a gente deveria ser ouvido nesse momento, como comunidade escolar, como pensar nas medidas com autonomia, porque a gente sabe o que nossos estudantes precisam, né? Os nossos professores e a nossa comunidade escolar como um todo. Então, isso é que eu acho que é o mais urgente, é a gente entender que está nas nossas mãos fazer e que a gente deveria ser respeitado e liberado para fazer o que é necessário. Obrigada, viu, pela atenção. Obrigado pela sua participação, Franciele, suas colocações aqui sempre muito pertinentes. E, João, como você vê isso aí, esse cenário nunca visto antes, nenhum de nós aqui assistiu, né, ninguém que está aqui na Terra hoje assistiu uma crise tão imensa quanto essa aqui. Como você vê isso e quais as perspectivas para o futuro, na sua ótica, João? Olha, acho que né, falando da política aqui, dos governos, a gente tem aí o Bolsonaro defendendo o fim da quarentena, né, uma política genocida, uma pressão da burguesia brasileira para que se volte a trabalhar. Parece que a Fiesp já está soltando uma cartilha para que a volta seja gradual a partir do dia 10, né, pressionando aí os industriais, a Fiesp pressionando o Dória para abrir, e nós temos que fazer a luta contrária, né, para garantir essa quarentena. E acho que o principal obstáculo colocado é o próprio Bolsonaro. Então, acho que tanto a oposição parlamentar ao governo, como todos os movimentos democráticos e movimentos sociais, enfim, organizações de trabalhadores, tem que fazer uma ampla frente, aí, uma unidade de ação para lutar, organizando ações, aí, mesmo que a gente tenha que inventar por conta da quarentena, de não poder se juntar, mas para organizar ações para coloque fim a esse governo, porque assim como a EAD é um risco, sim, de privatização da educação básica, aqui da educação pública, eles também estão se utilizando desse momento para atacar os direitos democráticos, né, tendo em vista aí as carreatas, o apoio aí ao AI-5, que o Bolsonaro vem defendendo aí, com um setor muito minoritário, mas acho que a gente tem que, em contrapartida, rebater isso daí e colocar para fora o Bolsonaro e Mourão. Acho que o que fica de perspectiva aí de melhor são as campanhas de solidariedade entre a classe trabalhadora. A gente tem aqui na Vila Santa Catarina grupos de professores organizando aí doações de cestas básicas, enfim, se auto-organizando.
eu acho que esse é um ponto positivo aí para que a gente leve para frente, né? A gente aumente a nossa organização para que os trabalhadores realmente tenham condições aí de derrubar o capitalismo e chegar ao poder aí para uma sociedade onde a gente possa se satisfazer plenamente. Obrigado, viu, João? Obrigado pela sua participação, pelo seu trabalho aí à frente da escola, da educação, um grande militante pelas causas sociais e pela educação. E, Carlos, você que tem uma experiência vastíssima na educação, fala um pouquinho desse momento que a gente está vivendo, da sua expectativa. Nós vivemos um momento de retirada de direitos trabalhistas, previdenciários, sociais, gigantescos. Aí agora, com essa pandemia do coronavírus, isso parece que não parou. Essa sanha de tirar os direitos da população não parou, né, Carlos? Fala um pouquinho para a gente isso aí. Seu microfone. Sempre que eu desligo e não ligo. Olha, primeiro eu gostaria de reafirmar e renovar o nosso compromisso em defesa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, que é uma área do ensino que a gente não pode abandonar, que a gente tem que defender com veemência, porque é um direito que as pessoas tenham acesso à educação básica, as pessoas que não tiveram acesso na idade própria. Então, para nós, isso é sagrado, é uma profissão de fé, de renovar, sobretudo agora, nesse momento, o compromisso em defesa da EJA. Então, nossos mandatos estão aí nessa luta junto com vocês, né? E dizer que nós defendemos a quarentena, defendemos o isolamento social, né, que é a orientação da ciência, da Organização Mundial da Saúde, dos cientistas, enfim, dos médicos, sanitaristas, é a única vacina para esse momento, é o único remédio que salva vidas, isso é fundamental. Mas nós defendemos que haja isolamento com proteção social. Nós queremos que o dinheiro público, o dinheiro do orçamento, seja canalizado para toda a população. Os moradores em situação de rua, os desempregados, né, as empregadas domésticas, os trabalhadores informais, todos devem ser protegidos nesse momento de pandemia. O Brasil é um país rico, o Brasil tem muito dinheiro em caixa, tem 3 trilhões no caixa, tem as reservas cambiais, tem dinheiro no BNDES, então tem dinheiro para atravessar, para todo mundo passar a quarentena, né, com alimentação, com os remédios, com o material de higiene. Isso é possível para todo o povo brasileiro. E que o governo faça como fez na Argentina. A Argentina proibiu demissões durante 60 dias, né? Nem um corte de salários, nem um corte de benefícios, de auxílios, nem para os trabalhadores da iniciativa privada e nem para os servidores públicos. Essa é a nossa luta. É isso que nós estamos defendendo, quarentena com proteção social, né? E nós não podemos mais aceitar, o João colocou bem, não dá mais para aceitar o que o Bolsonaro está fazendo no Brasil. O Brasil tem que reagir. Ele coloca em prática uma política assassina, genocida, né? Aqui o coronavírus tem um grande aliado, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro é o grande aliado, né? Participou de atos, né, que são atos que colocam claramente que ele está praticando crime de responsabilidade. Primeiro, né, colocando em risco a saúde da população, incentivando a população, né, a não se cuidar. O que ele está fazendo é isso, né, levando milhares de pessoas ao contágio. Então, só isso daria um impeachment, é crime de responsabilidade. E depois, participando de ato contra a democracia, defendendo o AI-5, defendendo o golpe militar, atacando a Constituição Federal. O Brasil não aguenta mais esse tensionamento do Bolsonaro, tem que ter uma reação imediata. Ele não pode permanecer. Enquanto o Bolsonaro permanecer à frente da presidência, não haverá um combate efetivo ao coronavírus. As pessoas estão morrendo, né? Dezenas, centenas de pessoas morrendo, e elas vão continuar morrendo cada vez mais, porque não há... O Brasil está à deriva, né? Nós temos os governadores tentando, os prefeitos ali amenizar a situação, mas sem um ordenamento, sem uma coordenação nacional, de fato, não vai ter saída. Nós vamos ter uma grande tragédia, porque o Brasil é desigual, é um país que tem uma das maiores desigualdades sociais do mundo, do planeta, e o João falou, a pandemia vai só jogando luz sobre essa desigualdade social. Nosso SUS, ele é um sistema bem concebido, mas não tem financiamento,
né, a população está abandonada, que ela está sendo vítima das políticas neoliberais, da emenda 95, que congelou os investimentos na saúde, sobretudo, na proteção social. Então, nós não podemos aceitar mais que o Bolsonaro permaneça na presidência da República. Ele tem que ser impedido, ou renúncia, ou impeachment, né? E aí o Congresso, nós temos que pressionar o Congresso Nacional a tomar as providências através, já tem pedido de impeachment lá, tem mais de um, inclusive. Então, os recursos já estão apresentados. Agora vamos pressionar o Congresso a tomar as medidas cabíveis, que é a obrigação do Congresso abrir um processo, pelo menos, de impeachment do Bolsonaro, chamado de Bolsonaro, de corona louco, né, do grande aliado do coronavírus, que é tão grave a situação que ele não presta uma única solidariedade aos mortos. Já são quase 3 mil pessoas mortas no Brasil, né, e ele não fala nada sobre isso, não tem proposta nenhuma, e fica se aproveitando do desespero do povo, que realmente não tem como fazer quarentena. A maioria da população, né, tem que trabalhar, depende do trabalho, do pão que ganha no dia a dia, na rua, vendendo, os ambulantes, enfim, essas pessoas não têm nem casa para fazer a quarentena, e ele se aproveita dessa situação, os pequenos comerciantes que estão quebrando, né, e promove né, as carreatas da morte que nós estamos assistindo, que são carreatas engraçadas, porque eles ficam dentro dos carros blindados e de luxo, né, e incentivando a população a sair nas ruas, né, pegando ônibus, transporte público, se contaminando no metrô, nos ônibus, nas lotações, e tudo isso em defesa do lucro desses setores. Mas a vida vem na frente do lucro, da economia, do emprego, primeiro a vida, e vida com proteção social. Nós queremos voltar ao trabalho, a população quer voltar ao trabalho, mas ela quer voltar viva ao trabalho, e não morta. Então, a nossa luta agora é tem que denunciar o Bolsonaro e tem que tirar o Bolsonaro da presidência. Ele não tem mais condições de ficar. O Brasil tem que reagir veementemente. E nós vamos superar isso, né? Termino com Paulo Freire. O mundo não é, o mundo está sendo. Isso significa que nós podemos superar com as nossas ações essa situação de injustiça social que o Brasil vem vivendo. Um abraço para vocês. Parabéns, Celso, pela iniciativa de promover na sua rede social esse debate. Parabéns pelo Conselho de EJA, um conselho combativo, e que já vem trazendo resultados e vitórias, principalmente contra o fechamento de salas na cidade de São Paulo. Boa noite. Obrigado, Carlos. Posso só falar mais uma coisinha, Celso, antes da gente encerrar? Porque eu vi aqui do lado, eu fui lendo enquanto vocês falavam as contribuições dos colegas, e para não ser mal interpretada também, quando eu digo que a gente tem que estar lá na base, a gente sabe que é necessário, a gente sabe que é necessário com a nossa comunidade, e a gente quer exercer a nossa autonomia do projeto político-pedagógico. Mas eu vi a contribuição dos colegas aqui com a preocupação de a gente atender a comunidade, por exemplo, para entregar o cartão merenda nesse momento, sem os EPIs. E isso é uma denúncia importante, né? A gente também tem que ter condições de trabalho, já que a gente tem que estar lá pessoalmente, né? Já que a gente não recebe, mas tem que estar lá pessoalmente, inclusive às vezes à noite, a gente precisaria ter todas as condições de trabalho dadas. Acho que é isso que o poder público tem que se responsabilizar. Tem que chegar máscara, álcool gel, tudo para a gente também, né? Nas unidades escolares. Ninguém tem isso. Obrigada. Exatamente. Vitória, pode falar, Vitória? Não, eu só queria ressaltar, destacar o que a Fran disse, né? Sem infraestrutura, sem garantias, nós não caminharemos. Então, colocar a gestão à frente, na trincheira, é muito simples para o governo, né? Eles não estão sentindo na pele quais são as necessidades, as urgências, pela vida, né? É isso. Exatamente. Eu cito aí a frase do Carlos mesmo, que fala que nós temos dois problemas a resolver, né? Tem que eliminar um vírus, né, que é o coronavírus, e um verme, que é o Bolsonaro, né, que não coordena nada, não coordena nenhuma ação na área da saúde. A crise, por si só, seja lá o presidente que estivesse ali, já seria muito grave, mas com esse presidente que não tem uma coordenação na área da saúde, não tem uma coordenação na área da assistência social, um ministro da educação que não existe, que não coordena nada. Então,
aí a situação fica muito complicada e aí quem sofre é o brasileiro. Então, gostaria de... No caso, Celso, no caso da EJA, o ataque à educação foi bem anterior, inclusive, ao coronavírus, né? Com a extinção da SECADI, né? Que é a nossa secretaria que cuidava dos assuntos da modalidade EJA, então realmente não tem nenhuma política pensada para a gente, para a nossa população, para reparação de direitos, né? Exatamente. Então, gostaria de agradecer a todos aqui que participaram com mensagens todas. Estou vendo que muitas mensagens aqui do nosso escritor, do nosso professor, do Edson Gabriel Garcia, colocando pontos fundamentais aqui da Rebeca, também colocou, a Neta Castilho, muitas pessoas participando e deixando sua mensagem. Eu gostaria de falar com vocês para que participem do Conselho da EJA, então o endereço está aqui embaixo no rodapé, para que a gente faça essa discussão, que a gente continue com as nossas vitórias, né, Vitória? Continua com a nossa vitória, abrindo salas da EJA, não deixando que outras fechem, então a Vitória é como um símbolo aí das nossas conquistas aqui, por esse Conselho da resistência. Exatamente, resistência e em busca da educação, que é um direito de todos. Então, obrigado, Vitória, obrigado, Franciele, muito obrigado, João, Carlos, muito obrigado, e obrigado a todos. Nós que agradecemos. Vocês que participaram com a gente nessa live, e faremos outras, discutiremos mais à frente outras questões, e torcendo, né, para que isso passe logo e a população consiga sair dessa crise mais forte do que nunca. Então, muito obrigado a todos. Celso, Boa Celso, noite. Obrigado. Como encaminhamento, posso fazer? Pode. Na próxima live sobre a EJA, incluir também educandos. Boa. Que possam estar dando recado, que possam também visibilizar o contexto deles, né, dentro dessa maluquice da pandemia, jogo de interesses, esquartejamento de direitos trabalhistas, né? Seria como encaminhamento dessa nossa live. Perfeito, Vitória. Boa Perfeito. ideia. Tudo bem? Ótimo. Tem uma educanda do SEJA que está aqui acompanhando a discussão, inclusive já se pronunciou aqui no nosso chat. A educanda Lucila, que está nos acompanhando. Sem eles, nós não somos educadores, né? Exato. Eles são nossa metade, cara metade. Então, grata por terem entendido. Grato, valeu, né? viu? A gente que agradece, Vitória. Obrigado a todos, hein? Boa noite. Boa noite. Fora Bolsonaro e Boa noite a Mourão, todos que participaram também. Até a próxima. Até a próxima.